Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje voltamos aqui com mais um episódio da nossa série Negócios no Mercado Livre de Energia. E hoje vamos falar de autoprodução, né? Se faz sentido produzir 20% ou 80%, mas na verdade eu quero responder uma pergunta que me fazem bastante, que é a seguinte, né? Ah, Josemar, o meu cliente já está no Mercado Livre de Energia e eu quero vender uma usina para ele. Essa usina é pequenininha, vai atender ali 5% da necessidade dele. Eu preciso avisar o comercializador ou já que isso cabe dentro da flexibilidade dele, eu deixo assim mesmo? Então eu vou explicar um erro muito grave que pode acontecer nesse tipo, né, de negociação. Então acompanhe até o final do vídeo porque eu vou explicar quais são as formas e os cenários, né, que são corretos e os problemas então que você tem que evitar, porque dá muita dor de cabeça, inclusive passível de multa, né? Bom, então antes de começar aqui, eu quero fazer um rápido convite para você. Então, pessoal, para 2025 nós já temos aqui um curso que é o curso de formação completa Mercado Livre de Energia, então, com um cronograma novo e algumas novidades. E aqui na página do curso vocês podem então conferir, nós temos os novos encontros serão do dia 8 de março, né, de 2025 até o dia 1º de novembro, né? Essas são as nossas lives para tirar as dúvidas e também com algumas aulas extras que vamos acabar tendo, né? Bom, dentro do material atualizado também teremos um novo curso, que é o curso preparatório para o exame de certificação da CCE 2025. Então, uma vez comprando esse curso, você automaticamente já está incluso nessa turma. Então, você pode inclusive ver os detalhes, né, de como serão as aulas, né, que serão simulados ao vivo, na verdade, né? Bom, e também teremos aqui a inclusão automática, né, no grupo de negócios 2025. Então, comprando esse curso, você automaticamente vai fazer parte do nosso grupo de negócios lá em 2025, que já contam com mais de 120 empresas, né, participando. Bom, e é isso, pessoal. Os detalhes estão na página do curso, não custa nada, né, você visitar e conhecer a nova proposta, certo? Então, agora vamos para o nosso conteúdo. Então, pessoal, fazendo uma rápida recapitulação, né? Então, nós temos aqui a CCEE. Então, estar no Mercado Livre de Energia significa ser um agente associado na CCEE, né? Então, nós temos os geradores, os comercializadores, as distribuidoras de energia, os consumidores livres e os consumidores especiais, né? E nos outros vídeos eu fui mostrando alguns arranjos e esse aqui foi um dos últimos, né? Onde tem aqui a empresa de vocês e vocês tinham duas opções de negócios, né? Uma delas era fazer a prospecção dos consumidores, né? Que simplesmente iriam comprar a energia dos comercializadores ou geradores varejistas. E a outra forma que eu expliquei era vender uma usina que atendesse parte da geração, parte do consumo, né? E o restante você compra então com contratos com esses comercializadores e aí entra a ideia de parceria, né? Bom, aí eu comentei que o normal, né, o que seria mais saudável, né, seria você produzir, por exemplo, 20%, né, então 20% você produz na forma de simultaneidade, seria junto à carga, e os outros 80% então você compra com o comercializador varejista, né. Bom, hoje eu vou explicar um detalhe importante, né. Muita gente acaba fazendo um pouco errado, né. Não é que é errado, assim, no sentido comercial, né, exato. Mas o pessoal faz o seguinte, o pessoal diz, não, eu vou ofertar 80% de produção própria, porque eu quero vender uma usina bem grande, e aí o que faltar, o resto ele compra lá no Mercado Livre de Energia, né? Mas esse raciocínio ele não faz muito sentido, porque tem dois problemas aqui. O primeiro problema é o interesse é bilateral, então qual seria o grande gerador ou comercializador que teria interesse em vender um montante tão pequenininho, né? Então você não é atraente para o mercado. Então, basicamente, os players olham para isso e pensam, olha, então fica com a distribuidora, fica do jeito que está, né? Você já produz 80%, fica aí com a distribuidora, não me interessa se você quer ser livre, né? Seria mais ou menos isso, né? Bom, e o segundo problema eu vou tentar pontuar de uma forma mais simples, tá? Vamos pegar o lado técnico aqui da coisa. Quando você fala, não, eu vou produzir 20% dentro da simultaneidade, né, que é aquela forma que eu expliquei que faz sentido financeiro. Bom, aí o que acontece, né? Pegando a curva de consumo,
O comercializador ele tem a responsabilidade, né, de entregar basicamente, né, essa área do gráfico aqui para você. Então faz sentido porque é um percentual relevante, né, ele está te vendendo 80% da sua necessidade, o que para ele na verdade é o compromisso de 100% no contrato, né? Então você tem um contrato, esse contrato tem ali uma quantidade de energia e ele tem agora o compromisso de entregar isso, né? Então ele tem um contrato que ele vende energia para você. E o restante, bom, agora vai depender, né? Por exemplo, e se o meu consumo diminui? Repara que essa parte que fica exposta aqui do gráfico, ela é pequenininha. Isso aqui vai ser ceifado, vai ser cortado, a ideia é não injetar na rede. Por quê? Porque é uma quantidade muito pequenininha, não vale a pena fazer isso, né? Ah, mas se eu quiser injetar eu posso? Se quiser você pode, o mercado é livre. Mas lembra, né? É livre, mas você arca com todos os riscos, você tem todas as responsabilidades financeiras. Então, você tem que entender que o interesse é bilateral, né? Ninguém vai simplesmente ser lesado ou tomar ali um pênalti e ficar quieto, né? Então, essa quantidade de energia injetada na rede vai passar pela contabilização normal de mercado, você tem responsabilidade sobre ela. Se você faz, né, o corte de geração, se você não injeta na rede, ok, simplesmente ajustou a curva, ela não existe, né? Aquela quantidade de energia não é injetada na rede. Para o comercializador, para ele não tem problema, porque ele previu isso no contrato, então ele sabe que essa quantidade aqui ele vai continuar fornecendo para você, então não tem nenhum problema, né? Então isso aqui ainda representa os mesmos 80%, né, que você precisa, mas o montante em si que foi combinado no contrato está dentro dos parâmetros de flexibilidade, então não tem nenhum problema, né, porque todo mundo combinou com todo mundo. E se o seu consumo sobe muito, 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 mesma coisa, né? Esse volume já está considerado, né, ou seja, o varejista já sabe que isso fazia parte do fornecimento, então ele já ajusta dentro do contrato, ele já sabe desse perfil, né? Como é que ele sabe disso? Porque ele vai olhar a máxima demanda que você contrata e dentro dessa demanda você tem essa oscilação, então não tem nenhum problema, né? O que não acontece nunca é você consumir toda a área do gráfico, né? Ou seja, isso nunca vai acontecer, né? Bom, agora vem aquele detalhe, né? Ah, mas eu quero produzir 80% e é junto à carga. O problema que vai acontecer é isso aqui, ó, a sua curva de geração, pensando numa curva, né, com um sistema fotovoltaico, né, ele vai acabar ficando exposto ao PLD. Então, energia injetada é energia vendida. Acabou, não tem outra, né? O pessoal fala, não, Josemar, mas eu quero pegar essa energia que está aqui e quero alocar ela aqui embaixo. Não pode, pessoal, não dá para fazer isso porque fisicamente é impossível. No sistema do mercado livre de energia, não tem ninguém que guarde essa energia para você. Então, no ato que você injetou na rede, a energia foi usada, foi dissipada, foi vendida. Acabou a história. Você agora foi contabilizado no mercado de curto prazo ao preço do PLD. No segundo posterior, na hora posterior, no dia posterior, o preço da energia já é outro. Ninguém pode garantir que você vai receber o mesmo saldo, a menos que você combine com alguém, alguém preste esse tipo de serviço e faça o chamado hedge de contrato, né? Mas aí é outra história, eu posso explicar em outro vídeo, porque aí é uma questão de contratar uma empresa que vai fazer a operação para você e ajustar os montantes. Aí tudo bem. Aí pode produzir até 100% da energia que você precisa, porque você estaria redeado nas operações, mas isso também tem custo, né? Não é um serviço gratuito, né? Bom, então o que acaba acontecendo aqui é o seguinte, esse volume aqui você fica dentro do contrato, né? Ou seja, nesse caso aqui seriam aqueles 20%, né? Só que isso aqui não é atraente para um comercializador nem um gerador, porque lembra, o volume de energia pode diminuir, pode aumentar. Então ele olha para isso aqui e pensa assim, olha, ao invés de ficar comigo, então fica com a distribuidora, né? Você vai pagar um pouquinho mais caro, mas se eu for negociar com você um volume tão pequeno, eu vou ter que cobrar tão caro quanto a distribuidora para fazer sentido financeiro para mim. Senão, né? Ou seja, o interesse é bilateral, né? No mercado cativo, a distribuidora não tem essa de ter interesse ou não, ela tem que atender e pronto, né? Porque é o mercado cativo. Então,
a distribuidora tem uma aberração de mercado que é a seguinte: se você consome energia, tudo certo, ela fornece, você paga e pronto. Se você decide ter um gerador que gera 80% da sua necessidade, a distribuidora não tem a opção de falar, poxa, mas aí o negócio não me interessa. Para ela é um pênalti, ela pensa, poxa, vou ter que me virar aqui, não tem jeito agora, né? Agora eu vou faturar menos, né? Ou seja, ela é lesionada ali. Mas isso eu já expliquei em outros vídeos, né? Na verdade, ela tem mecanismos internos ali, ela não vai ter prejuízo real. Na verdade, qualquer tipo de prejuízo vai voltar na tarifa de energia, né? E aí é o problema do subsídio da GD hoje, por exemplo, né? Mas voltando aqui ao exemplo, Josemar, mas então assim, qual o percentual que eu coloco? E se a usina fosse separada da carga, tem diferença? Então o que acontece? Vamos supor que você pensa, não, eu vou colocar um percentual bem pequenininho. A minha usina, ela produz aí 5% só. Nem vou avisar o comercializador ou o gerador, né, porque ele tem um contrato lá que é 100% flexível. Então ele que se vira, né, porque ele deu 100% de flexibilidade. Se meu cliente produzir 5%, vai ficar dentro da simultaneidade, só vai reduzir ali o volume de energia, né? Aí olha só, num projeto junto à carga, esse efeito realmente vai acontecer, né? Porque esses 5% aqui, eles vão ficar meio que imperceptíveis, né? Então o comercializador, dentro do contrato dele, né, que aqui no caso seria um contrato de 100% de flexibilidade, né, ele vai acabar fazendo o quê? Ele vai coletar os dados, né, lá no medidor, ele vai perceber lá que ele esperava, por exemplo, um volume de X megawatt médio e deu X menos 5% megawatt médio, bom, está dentro da flexibilidade, ele vai registrar a entrega, não tem nenhum problema. Mas o que vai acabar acontecendo quando for separado da carga, aí sim é um problema. Porque repara, quando o comercializador ou o gerador ele for fazer a coleta de dados e ele observar que o volume de energia foi entregue, a única informação que ele tem é qual? A unidade consumidora consumiu o volume que ela combinou comigo, então eu vou entregar. Ela não consegue distinguir que parte daquele volume ali veio de outro gerador. Em outras palavras, o que vai acontecer é o seguinte, ó, você tem aqui um contrato, que é um CBL, que é um contrato bilateral livre, né? E aqui você combinou, olha, vou consumir 0,120 megawatt médio. O gerador que vendeu para você, ele vai dizer, olha, eu vou produzir 0,120 megawatt médio, então tá tudo certo, né? Mas vai acontecer um problema, porque como você produziu na sua própria usina 0,010 megawatt médio, você vai ter um problema de contabilização. E eu vou mostrar agora lá no site da CCE qual é o problema que vai acontecer. Então, pessoal, estamos aqui no site da CCE. Então, vamos aqui, ó, mercado, procedimentos de comercialização. Vamos no submódulo 3.1 e aqui, então, vamos abrir aqui o submódulo. Agora que ele está aberto, nós vamos olhar os processos, né, que são aqui etapas e processo, fluxo de atividades, né? E aí o que vai acabar acontecendo é o seguinte, olha só, esse aqui é contratos no ambiente livre, ó. Então aqui diz, ó, MS seria o mês subsequente, né, e 6DU é 6 dias úteis, né? Então no sexto dia útil do mês subsequente você tem que realizar as operações de registro e cessão dos contratos, né? Então você registra a entrega. Deu o primeiro dia útil, você coleta os dados do medidor e até o sexto dia você registra a entrega da energia. Esse é o papel do vendedor de energia, certo? Só que daí tem um probleminha que acontece aqui, ó. Nós temos agora, né, a parte da alocação de geração própria, né? Então, olha só, aqui diz, ó, M1DU, que é o mês corrente, né? Então, no primeiro dia útil do mês de geração, eu já declaro, olha, o meu gerador, 100% do que ele produzir é para alocar para mim. Então, eu preciso fazer um AGP, uma alocação de geração própria, que é um contrato também. É como se fosse um contrato comigo mesmo, dizendo, olha, 100% do que o meu gerador produz é para registrar essa entrega para mim. Ele produz para mim. E aí a Câmara de Comercialização, ela olhando o gerador, que está separado da carga, né, o gerador está em algum lugar do Brasil, ela fala, legal, aquele gerador produziu,
temos ali as informações coletadas diretamente do medidor, né, foram enviadas para a CCEE, lembrando que a responsabilidade é da geração, né, então o agente responsável pela medição é o próprio gerador, no caso o proprietário da usina, então ele vai enviar, né, vai dizer, olha, tá ali os dados, de fato ela produziu. E aí o problema vai acontecer aqui, ó. Olha o problema, olha o choque MS6DU, alterar os percentuais de participação da geração no ACL. Por quê? Porque você tem duas originações. Você tem um contrato de 0,120 megawatt médio com um gerador, por exemplo, um gerador hidráulico, e ele produziu, ele entregou, porque era combinado, né? Estava no contrato, então ele conseguiu, entregou, e você consumiu, né? No seu medidor lá da unidade de carga, está registrado. E aí, o que vai acontecer com aquele 0,110, 00, né? 10 megawatt médio, né? E o problema que vai acontecer justamente o seguinte, né? Esse volume aqui que você declarou, né? Que você de fato produziu e você gostaria de ter entregue, você vai ter que alterar e vender isso aqui no mercado de curto prazo. Por quê? Porque o terceiro, né, o gerador hidráulico ou qualquer outro comercializador ou gerador que vendeu para você, ele não tem relação nenhuma com o que você decidiu fazer. Ele está cumprindo o contrato dele. O contrato é bilateral. Foi combinado no contrato como as coisas deveriam acontecer. Então, se você tem interesse em colocar uma usina, você, em qualquer situação, precisa informar todas as partes, né? Se você tem um fornecedor de energia, tem que conversar com ele sobre suas ideias, sobre o que você quer fazer, para que você não prejudique ninguém no contrato, porque ele é bilateral. Ele pode ter o interesse e falar assim, olha, se é isso que você quer fazer, bom, eu tô fora, eu não quero fazer isso aí. E aí, bom, aí vocês vão ter que fazer um novo relacionamento. Ou ele pode falar, cara, eu não vou alterar nada, se você quiser encerrar o contrato, bom, solicita aí, paga a multa e é isso. É um contrato bilateral, tem que interessar as duas partes, né? Bom, e do outro lado você tem a questão da distribuidora que também vai ser avisada sobre esse gerador aqui. Então você não é um processo simples, né? Porque a GD ela acaba atrapalhando muito o mercado. A GD, muitas das coisas que nós deveríamos fazer no mercado, você acaba tendo a distribuidora fazendo tudo sozinha, você não tem riscos, né? Porque se você consome menos, você só vai registrar menos, vai pagar menos, você não tem ajustes, você não tem relacionamento real com o mercado, né? Que são contratos bilaterais com as partes envolvidas, né? Então, tome muito cuidado, porque se o seu cliente já está no mercado livre de energia e você quer ofertar uma usina para ele, você tem que analisar o contrato que ele já tem. Se lá no contrato fala da flexibilidade e já tem alguma cláusula sobre produção própria, excelente, é só seguir o contrato. Se o contrato não fala nada, você vai precisar conversar com o gestor do contrato. Não dá para você simplesmente colocar a usina e pronto, e é isso. O seu cliente simplesmente não vai conseguir usar essa energia, porque vai começar a criar um problema aqui, né? Ou seja, o gerador de um lado vai falar, olha, eu produzi o que foi combinado, né? Está aqui no contrato. E você consumiu, eu peguei lá o seu medidor e medi, né? Ah, mas eu queria que descontasse, né? Seria menos 0,010 megawatt médio que vem aqui do meu outro gerador. Mas e como é que eu vou saber que você tem outro gerador? E outra coisa, isso é papel do seu gestor. Então você tem que informar ele, né, que ele precisa então fazer os procedimentos internos, como eu mostrei lá no submódulo, né, 3.1 dos procedimentos de comercialização. Tudo tem procedimento, pessoal. O mercado é livre, mas liberdade vem com responsabilidade, né? Não tem como ter liberdade sem responsabilidade. Então, se eu se eu comprei um monte de melancias, né? Comprei 1000 melancias, e aí eu pedi um frete de 100 melancias mensal. Tá tudo combinado ali, né? O cara que tá plantando tá tomando conta lá para me entregar, né? Ele tem que plantar e conseguir me entregar todos os anos, né? As 1000 melancias. E o frete tem que trazer de 100 em 100, né? Ou seja, está combinado lá. Se eu, de repente, decidir plantar melancia, o que os outros têm a ver com isso? Entenderam? A liberdade eu tenho que ir lá e falar, olha, eu vou começar a plantar melancias também, então vamos combinar entre nós aqui um novo acordo, né? O cara que fornece a melancia, ele vai dizer, olha, eu não tenho interesse em fornecer menos que 1000, né? Então, quer saber? Então, procura outro fornecedor
e vamos encerrar aqui o nosso contrato. Aí você paga a multa e pronto, né? Ou ele pode falar, não, tudo bem, então a gente organiza aqui e aí eu produzo, então, de repente, 800. Ou seja, tem que conversar, tem que combinar, tem que acordar, tem que ter novos contratos, né, bilaterais. Entenderam, pessoal? Bom, é isso. Então, voltando, né, deixo o convite para que vocês conheçam o nosso grupo de negócios, né, e também o nosso curso de Mercado Livre, lembrando que temos a formação completa agora, né, para 2025, né. Bom, é isso então, pessoal, um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.